Boa noite, paz do Senhor, igreja. Amém. Louvado seja Deus, né, por mais um dia na sua presença, por tudo que Ele tem feito, realizado na nossa vida. O texto de hoje que nós vamos ler é o Salmo 116, do versículo 1 a 9. Essa palavra, eu estou com ela desde a semana passada, glória a Deus pela sua vida. Eu estava terminando de preparar a palavra, o pastor falou, o pastor Paulinho vai... glória a Deus. E você fica para a próxima quarta. Então, teve mais um tempinho para ler, estudar a palavra. O Salmo 116, versículo 1 diz assim: Amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos e eu invocarei por toda a minha vida. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus e misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Quando eu estava prostrado, Ele me salvou. Ó minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Amém? Só que já é uma palavra, né? Glória a Deus. Amém, Senhor. Senhor, Tu nos sondas e nos conhece. Sabe tudo de nós, ó Deus, sabe o que nós necessitamos para esse dia, para essa semana. E eu quero te louvar, Senhor, por esse momento, por essa oportunidade em que estamos aqui para ouvir a Tua palavra. Usa, Senhor, a minha vida, usa os meus lábios, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Quando a gente lê um salmo desse, o nosso coração se enche de alegria, né? Porque se nós formos ver o autor desse salmo, ele é anônimo, tá certo? Alguns atribuem ao rei Ezequias, né? De repente pode ter sido ele. O autor desse salmo não tem o certo, porque os salmos foram escritos no decorrer de 1000 anos, então tem alguns autores ali. E alguns estudiosos atribuem o Salmo 116 ao rei Ezequias. Mas aí eu vou ler para vocês, 2 Reis, capítulo 20, versículo 1, diz assim: o rei Ezequias é curado. Por esse tempo, licença aqui. Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Ai, gente, desculpa, meu óculos tá caindo, tá calor. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. Imagina você estar doente e de repente você receber uma sentença dessa, aí pior, vindo de Deus. Porque se vem de homens, você fala, não, para Deus nada é impossível. Então ali ainda resta um pouco de esperança. Mas aí quando vem um servo de Deus e fala, não, é para sua morte mesmo. Então organiza aí sua vida, sua casa, porque não tem jeito. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo: ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com o coração íntegro e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Antes que Isaías tivesse saído do pátio central, a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu vou curá-lo. E ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei das mãos do rei da Assíria tanto você quanto essa cidade. Defenderei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi, o meu servo. Vou tirar um pouquinho, tá embaçado. Então, de repente você está ali
E algumas situações se levantam contra a sua vida. E é interessante que quando uma coisa ruim vem sobre as nossas vidas, ela não vem sozinha. Parece que desencadeia assim, um turbilhão. Uma situação ruim, outra situação ruim, a gente lembra de Jó, né? Foi vindo uma notícia, uma notícia, uma notícia. Mas ele teve o quê? O coração dele diante do Senhor. Ele não mudou a versão dele que ele tinha de Deus. E para nós, seres humanos, né, normais, porque Jó era um homem de fé, para nós é comum vir o quê? A primeira coisa que vem, o desespero. E agora? O que eu vou fazer? Como que eu vou sair dessa? E nós temos aqui o relato de uma pessoa que estava vivendo uma situação que, aos olhos humanos, né? Primeiro, a sua cidade estava cercada, sitiada pelo rei, que falou para ele, ó, se entrega, porque não tem mais jeito para você. É melhor você se entregar, porque de qualquer forma você vai morrer, todo mundo vai morrer, Jerusalém já era. E as ameaças vindo, e pior, ele estava doente. Alguns dizem que poderia ser uma úlcera, né? E aí veio a sentença de morte. Eu acredito que para ele ter recebido a sentença do profeta Isaías, antes dessa oração que ele fez, pedindo a Deus, clamando a Deus, ele tinha orado antes, né? Eu acredito. E é por isso que Deus enviou profetas, porque quantas vezes a gente está passando por uma situação e só Deus conhece, só Deus. Você não falou para mais ninguém, só para o Espírito Santo de Deus. E aí, às vezes, dá aquela dúvida, aquela incerteza, mas será? E, de repente, Deus envia uma pessoa para falar com você. Pode ser alguém conhecido, pode ser alguém que você nunca viu. Quantos de nós já teve essa experiência? De estar vivendo um momento ali de incerteza e, de repente, vem alguém ali usado por Deus para confirmar algo nessa vida. Só que o rei Ezequias, primeiro, ele recebeu a má notícia. Que a notícia boa, primeiro que a ruim. Não, Senhor, manda logo a ruim, a mais difícil de aceitar. Então você vai morrer, não tem jeito, arruma aí sua casa. E ele ali se virou para a parede e ele entregou ali o seu coração a Deus. Ele, sabe, se rasgou diante do Senhor. Só que nós entendemos que naquele momento Deus estava ali voltado à oração dele. Porque no mesmo momento, ó, Isaías, volta lá e fala para ele que eu vou curar ele, que dentro de 3 dias ele vai estar na minha casa, me adorando, me servindo. Esse cerco que está aí, eu vou dar um jeito. Envio meu anjo, vou consumir todo mundo e você vai viver somente um milagre. E quando nós lemos esse salmo, nós vemos o quê? Um homem com o coração grato por tudo aquilo que o Senhor fez na vida dele. O primeiro versículo, eu amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque Ele se inclinou para mim e os seus ouvidos, e eu invocarei por toda a minha vida. E nós, às vezes, quando vivemos um milagre, a gente se alegra, eu louvo a Deus. Mas em pouco tempo, às vezes, a gente vai deixando a gratidão de lado. E quando vem uma outra situação, a gente esquece de agradecer. Senhor, eu te agradeço, porque eu sei que se o Senhor me livrou daquela vez, não vai ser diferente, porque Deus é o mesmo, Ele não mudou. E o que a gente faz? Vai chorar mais uma vez, vai reclamar mais uma vez. De novo, Senhor, eu vou ter que passar por isso mesmo, mas mais uma vez não foi suficiente. E aqui a gente vê um homem que tinha um coração quebrantado, um coração agradecido por tudo aquilo que Deus representava na sua vida. E um versículo chama a nossa atenção, e é o que eu quero trazer para nós hoje. É o versículo 8, que ele diz, pois livraste da morte a minha alma e das lágrimas os meus olhos da queda
os meus pés. O Senhor, somente Deus. Eu falei, o tema, não, somente Deus. Porque existem situações que ninguém pode fazer nada por nós. Somente Deus. Você pode ir no médico, você pode ir no banco, você pode ir na empresa, você pode recorrer a um familiar, mas é somente Deus que quer e vai mudar a sua história. Nós estamos falando do testemunho de uma pessoa que ele ali, naquele momento de desespero, de angústia, de aflição, ele recorreu ao Senhor. E é isso que o Senhor quer de nós. Que no momento difícil, na hora da angústia, ali quando tudo se levanta contra você, é que você volte os seus olhos para Ele. Só olha para tudo aquilo que Ele já fez, já realizou na sua vida. Ele é o mesmo, Ele vai continuar fazendo. Não vai ser diferente dessa vez. É uma sentença de enfermidade? Somente Deus. São meus sentimentos? Porque é uma das partes mais dolorida, é a nossa alma. São os nossos sentimentos. Mas Deus hoje, Ele tem o livramento espiritual. Ele nos livra de tudo aquilo que é a malignidade, de tudo aquilo que vem contra as nossas vidas. E uma das situações que mais aprisiona é o pecado. Porque ele aprisiona a nossa alma. De repente, às vezes a gente pensa, não, é uma enfermidade. É a dívida, estou preso na dívida. Não, pecado. E eu, enquanto refletia sobre, o pastor Gil falou, hoje na igreja não se fala mais, né? Pecado, ele existe, nós somos pecadores. Nós nascemos pecadores. Jesus nos resgatou, mas nós somos humanos, nossa carne é fraca. Só que nós às vezes esquecemos que o Espírito do Senhor em nós é forte. Não, caí, errei, pequei. E aí eu comecei a lembrar que no outro ministério, antes de vir para a Arca, sempre fui da intercessão, eu era do Ministério das Visitas, de orar nas casas. E chegou uma irmãzinha lá na igreja, que já vinha de outra igreja, e nenhuma igreja ela encontrava solução para os problemas dela, né? E aí ela estava lá na igreja presente todos os cultos, e ela era uma bênção, uma mulher de Deus. Só que a vida dela, a família dela, totalmente destruída, 4 filhos, todos eles destruídos. E a vida, assim, o casal, o marido dela, meu Deus. E aí, acho que todos os pastores que vinham para aquela igreja, ela contava aquela história. Então, irmão, vou morar na casa da mulher. Eu falei, Jesus, de novo, vamos morar na casa da irmã, Senhor. Nós já fomos, já oramos, foi profetizado. E aí, um dia nós fomos orar lá, um grupo de mulher de fé, mulher de oração, vamos lá orar. Aí eu falei, Jesus, orando nos cômodos daquela casa. Eu falei, Jesus, onde está o erro? Porque nós já oramos tantas vezes. Por que não acontece a transformação na vida dessa querida, Senhor? É muito sofrimento para uma mulher. Aí Deus, o Espírito Santo falou assim, quer que eu diga o que está causando tudo isso? Eu falei, Senhor, não sei se eu quero saber não, mas se eu quiser falar, eu te perguntei, né? E o Espírito Santo falou, só uma coisa, um pecado não confessado. Eu falei, Jesus, obrigada porque o Senhor me falou, mas eu não tenho coragem de falar para ela. Porque isso daí é uma intimidade dela com o Senhor. A pessoa não fala para ela. Tá vendo? Lembra que é pecado? Você não confessou. E isso trazia uma prisão espiritual naquela mulher, na vida dela, na família dela. Todo mundo estava pagando preço por um pecado não confessado. E aquilo aprisiona, porque muitas vezes a gente pensa, uma pessoa cometeu um erro, né? Roubou, matou, vai para onde? Presídio. Só que ali só aprisiona o corpo. A alma não aprisiona. O que aprisiona a alma? Pecado. O pecado não confessado. E nós, como igreja, nos colocando na presença do Senhor, nós precisamos pedir perdão o tempo todo. Porque nós erramos, nós falhamos, nós pecamos. E nós queremos essa libertação.
essa libertação espiritual, ela só vai acontecer quando nós confessamos os pecados. E é uma das coisas que eu achei assim maravilhoso nesse ministério, que eu tenho aprendido com os pastores, o direcionamento, o jejum, é pedir perdão pelos pecados lá dos nossos antepassados. Eu nunca fiz isso. Eu nunca fiz. E eu falo, Senhor, eu não quero que os meus filhos vivam aquilo que eu vivi, que meus pais viveram, que meus avós viveram, que meus antepassados viveram. Porque ali existia uma sentença, existiam pecados. E hoje, nós como igreja aprendemos isso, a pedir perdão pelos pecados dos nossos antepassados. De repente são prisões que vêm sobre a nossa vida, que a gente se pergunta por quê? Porque nós vivemos essa situação. E pode ser algo. Mas vocês pensam que eu tive coragem de falar para aquela mulher? Não tive coragem. Porque eu achei que eu estava entrando na intimidade dela com Deus. Mas o Espírito Santo fala para ela, oh, Senhor, não consigo. E hoje eu peço perdão para Deus, porque eu não falei para ela, irmã, tu confessa aquele pecado para tua família ser liberta. E aí eu fiquei lembrando disso. Porque às vezes o que nos aprisiona em alguma situação é um pecado não confessado. É algo ali que a gente fez e que aquilo está impedindo o mover de Deus na nossa vida. Nós não vivemos o livramento porque não confessamos ao Senhor. E um segundo livramento, né, que ele fala aqui no versículo 8, é que o Senhor, a minha alma, livra, porque o Senhor, pois livrastes da morte a minha alma. É uma libertação espiritual. O segundo livramento é das lágrimas os meus olhos. Pensa aí numa situação que te fez sofrer, que te machucou, que você chorou, que você se derramou. É o Senhor que livra. Às vezes a gente deposita a nossa confiança, a nossa esperança numa pessoa. Nós colocamos ali, né, as nossas expectativas. De repente a gente vive o quê? Uma decepção, né? Porque nós colocamos a nossa expectativa na pessoa errada. As nossas expectativas têm que estar no Senhor. O nosso alvo é o Senhor. E é por isso que muitas vezes nós nos frustramos, por muitas vezes nós choramos, nós sofremos, porque nós depositamos a nossa confiança em homens. Aqui, Ezequias, ele falou o tempo todo que ele confiava no Senhor. Ele estava depositando a sua confiança no Senhor. Ele sabia que da enfermidade só Deus poderia livrar, mesmo ele recebendo uma sentença de morte. Uma sentença de morte não tem jeito. Deus já falou para você, você arruma essa casa, não tem mais jeito, você vai morrer. Mas ele sabia quem era Deus, em quem ele tinha depositado a sua confiança e a sua esperança. Ele sabia que ele tinha um voto com Deus, que ele ia servir ao Senhor todos os dias da sua vida. Ele ia louvar o Senhor ali no altar. Ele ia estar ali o tempo todo na presença do Senhor. Ele tinha um voto com Deus. E é por isso que ele tinha essa certeza que Deus poderia livrar os olhos dele das lágrimas. E um terceiro livramento aqui é da queda os meus pés. Quantas vezes nós não nos apoiamos na nossa autoconfiança, não nos apoiamos nas pessoas que estão ali ao nosso lado? Quantas vezes nós não fazemos o nosso melhor e quando a gente de repente se depara ali com aquele momento difícil, que a decepção é tão grande que você acaba ficando prostrado, você acaba se prostrando. Porque uma queda não é só você tropeçar e cair. Uma queda, muitas vezes ali, é uma decepção tão grande, porque você depositou sua confiança naquela pessoa. E ali você, né, de repente a gente encontra, como que você tá? Eu tô tão para baixo. Hoje eu tô tão prostrado. Mas o Senhor hoje, Ele quer trazer esse livramento moral, quer te colocar de pé. O Senhor, Ele quer que você olhe sempre para Ele, independente de qualquer situação. Eu não sei qual está sendo o teu momento hoje. Se é um momento difícil, se é um momento alegre, porque aqui nós lemos o Salmo até o versículo 9, uma pessoa com um coração
grato por tudo aquilo que o Senhor fez na vida dele. Um testemunho assim que para nós nos levanta, mesmo que nós estejamos caídos, prostrados, sofrendo alguma situação. É você ter essa certeza, se Deus fez na vida dele e ele pôde deixar esse testemunho, né? Quantos anos esse testemunho não está escrito? Quantas pessoas não têm lido esse salmo? Quantas pessoas não têm sido curado, transformado? E hoje é o nosso dia de falar, Senhor, amém. E alerta que eu senti hoje de trazer não deixe o seu pecado encoberto. Confesse ao Senhor, porque talvez não acredito que seja isso que está trazendo impedimentos. Talvez seja isso que está ali barrando a tua bênção de chegar na sua mão. Porque nós temos essa certeza, que se nós somos fiéis ao Senhor, Ele é fiel a nós. Porque quando nós não somos fiéis, o que acontece? Vai tropeçar, vai cair, vai se machucar, vai ficar lá no mundão, até o momento que você decide escolher voltar. Então, não precisa voltar, permaneça. Não olha para trás, para aquelas coisas que, para você, porque é natural para a gente, às vezes, ficar falando, puxa, naquela época eu era tão feliz, né? O mundão me dava tantos momentos bons. Hoje tem tantas coisas proibidas. Não, Deus, ele não... Por quê? Porque quando nós amamos a Deus, olha como o salmista falou, eu amo o Senhor. Quando nós amamos a Deus, nós queremos agradá-lo, né? Porque quando você ama alguém, o que você quer? Você quer agradar essa pessoa. Aqui ele diz que ele levou a vida dele no altar do Senhor, na presença do Senhor. Ele pôde reivindicar diante de Deus, Senhor, eu fui fiel. E o Senhor sabe o quanto eu tenho sido fiel, né? Porque se nós lemos aí, o reinado dele foram 29 anos. Uma pessoa que teve ali a sua vida, né? Diante, seu reinado prosperou, ele viveu, mas ele estava vivendo ali situações de morte, de cerco, de destruição, não tinha saída. Mas ele pôde reivindicar diante do Senhor, Senhor, lembra-te de mim, né? Senhor, se o Senhor quiser me livrar, amém. Se o Senhor não quiser livrar, o Senhor não vai deixar de ser Deus. E quantas vezes nós cantamos o louvor, né? E Deus, ele vai continuar sendo Deus independente de qualquer situação. Mas quando nós amamos, nós queremos estar perto, nós queremos agradar, nós queremos declarar o nosso amor. Você ama a Deus? Então declare para Ele o seu amor nessa noite. Fala para o Senhor. Curva sua cabeça por um momento. Vai falando para o Senhor, porque é Ele que nos sonda, é Ele que nos conhece, é Ele que sabe do nosso coração. Nós estamos aqui, nos vemos por fora, né? Olhamos para cada um de nós aqui, nos vemos por fora. Mas só o Espírito Santo de Deus nos vê por dentro. Ele sabe das nossas atitudes, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. Então, fala para o Senhor o que Ele significa para você. Fala para o Senhor o que Ele representa na sua vida. Porque se nós amamos, nós queremos estar perto dEle. Se nós amamos, nós queremos gastar um tempo com Ele. Se nós amamos, nós queremos declarar o nosso amor. Então, declare agora ao Senhor. Aleluias, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nesse momento, nós queremos confessar a Ti os nossos pecados, Pai. Senhor, se existe algo que nós não conseguimos enxergar como pecado, nos mostra, Senhor. Traz às claras aquilo que está em oculto, fala conosco, nos revela, porque nós queremos confessar a Ti, Senhor, os nossos pecados. Reconhecemos as nossas falhas, reconhecemos as nossas fraquezas e temos a certeza que somente o Senhor é que pode nos livrar de toda e qualquer situação que tem se levantado contra as nossas vidas. Por isso, nessa noite, Senhor, nós queremos declarar a Ti o nosso amor, queremos entregar a Ti a nossa gratidão por tudo aquilo que o Senhor fez, realizou nesse ano,
por tudo aquilo que o Senhor já realizou durante toda a nossa vida. Senhor, nós temos muitos sonhos, muitos planos, muitos projetos. E nós colocamos cada um deles agora diante da tua presença. E temos a certeza, Pai, que é o Senhor, somente o Senhor, que pode e quer mudar a nossa história. Por isso nós colocamos diante da tua presença a nossa vida. Te pedimos, ó Deus, nos limpa, nos restaura, nos purifica, nos santifica. Traz agora, Senhor, a nossa mente, tudo aquilo que nós queremos confessar diante de ti. Contempla agora, Senhor, o nosso coração. Nós entregamos a ti, nas tuas mãos e na tua presença. Recebe, Senhor, o nosso amor. Recebe, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração. É o que nós entregamos a ti, um coração grato por tudo aquilo que o Senhor já fez e por tudo aquilo que o Senhor fará em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.